Podemos ter fama, status, felicidade por meio do corpo, riqueza, mas tudo isso podemos perder. Todas estão sujeitas a mudanças. Vêm e vão, surgem e cessam. Se formos atrás dessas coisas, quando desaparecerem, ficaremos muito infelizes. Mas há uma coisa que podemos manter o tempo todo: nossa mente, coração ou espírito. Tudo isso é a mesma coisa. Refiro-me ao que é diferente do nosso corpo. Usamos terminologia diferente para nos referir a esse aspecto não físico de nós mesmos. Às vezes chamamos de mente, às vezes de coração. Algumas religiões chamam isso de espírito ou alma. Isso é a mesma coisa no que me diz respeito. É a coisa a qual pertencemos. Nós viemos dessa coisa. Essa coisa, a mente, sempre estará conosco, o tempo todo, independente do que aconteça com todas as outras coisas. A riqueza pode ir e vir, o status pode ir e vir, a fama pode ir e vir, a felicidade por meio do corpo pode ir e vir, mas o nosso espírito nunca vai e vem. A nossa mente nunca vai e vem, está sempre aqui conosco. Então, se cuidarmos da nossa mente e torná-la feliz, sempre teremos esta felicidade conosco o tempo todo. É que não estamos cuidando da mente. Não estamos gerando ou criando felicidade mental quando buscamos outros tipos de felicidade. Buscamos riqueza, status, fama e felicidade por meio da nossa satisfação nos nossos contatos com imagens, sons, aromas, sabores e objetos táteis. Nunca tivemos o verdadeiro tipo de felicidade porque nunca geramos, nunca criamos. Buscamos o falso tipo de felicidade, o tipo temporário de felicidade. Não buscamos o tipo de felicidade permanente. O verdadeiro tipo de felicidade surge na mente que está em paz e calma, a mente que está livre de cobiça, raiva e delusão. Delusão é a percepção equivocada da verdade, ver o errado como certo, o mal como bom. Considerar fazer o bem como perda de tempo ou fazer o mal como lucrativo. O verdadeiro tipo de felicidade surge dentro da mente que está livre de desejos. Os 3 tipos de desejo que agitam a mente são: o desejo sensual, o desejo por imagens, sons, aromas, sabores e objetos táteis. O desejo do ser, como o desejo de ser rico, de ser famoso ou de ter status elevado. O desejo de não ser. Esses são os desejos dos quais devemos nos livrar, eliminar e abandonar. Este é o trabalho que devemos fazer se quisermos ter o verdadeiro tipo de felicidade. Quando a mente entra em samadhi ou concentração, não teremos mais nada exceto vazio, paz e equanimidade. Poderemos experimentar a mente em sua forma pura, o sabedor, o conhecedor. Então saberemos que a mente e o corpo são 2 coisas separadas. Nessa experiência, o corpo desaparecerá da consciência da mente. Então, quando sair da meditação, isso lhe dará a força para abandonar tudo, porque saberá que a mente pode ser por si mesma e ser feliz. Não precisa de mais nada. O Buda disse que se você não quer sofrer, deve parar de renascer. A fim de impedir o renascimento, deve parar de usar o corpo como meio de lhe proporcionar felicidade. Isso é o que devemos fazer se não quisermos usar o corpo para proporcionar felicidade. Temos que meditar porque quando meditamos, com a mente calma, podemos estar felizes sem usar o corpo.
Depois de dominar essa prática de meditação, poderemos desfrutar da felicidade sem ter o corpo. Assim, depois que este corpo morrer, não precisaremos voltar e renascer novamente. No momento, ainda dependemos do nosso corpo para ter felicidade. Portanto, agora devemos começar a aprender a meditar para que possamos parar de usar o nosso corpo para ter felicidade. Usamos a meditação para ter felicidade, porque é a melhor forma de felicidade, pois dura para sempre. É disso que trata o ensinamento do Buda. Nos ensina a encontrar uma nova forma de felicidade e a parar de usar a velha forma de felicidade, porque a velha maneira faz com que voltemos renascendo continuamente. Depois de nascer, temos que passar pelo processo de envelhecimento, ficar doentes e morrer todas as vezes. E podemos evitar isso. Podemos parar isso. Só aprender a meditar. Depois de saber como meditar, podemos ser felizes através da meditação sem precisar do corpo. Uma vez que este corpo morra, não temos que voltar e renascer novamente. Existem dois tipos de bhavana, samadhi e vipassana. O primeiro é o chamado de concentração ou meditação da atenção plena. O segundo é a contemplação sobre a verdade da existência, sobre a verdade de tudo que existe neste mundo, que são temporários, são impermanentes, não estão sob nosso controle. Se percebemos a verdade de que este corpo terá que envelhecer, adoecer e morrer, se pararmos nossa resistência e aceitarmos a verdade, então a mente ficará em paz e feliz. No momento, a mente não quer aceitar essa verdade. A mente quer resistir. Portanto, a única maneira de impedir a mente de resistir é praticando a meditação, começando com a atenção plena. Se desenvolvemos a atenção plena e conseguimos concentrar a mente a ponto de parar de pensar, deixamos de resistir à verdade. Então, primeiro temos que aprender como parar a mente, desenvolvendo a atenção plena, focando a mente em um objeto. Assim, saberemos como parar os pensamentos e desejos. Quando realmente ficarmos cara a cara com o corpo envelhecendo, ficando doente ou morrendo, poderemos simplesmente parar o desejo e pensamento de não querer que assim seja. Se não conseguimos resistir à verdade, temos que aceitar a verdade. Quando podemos aceitar a verdade, não sentimos nenhuma dor na mente, não vamos nos machucar, não vamos nos sentir miseráveis. É disso que precisamos ser capazes. Precisamos ter a capacidade de interromper nossos desejos e a sabedoria para ver os prejuízos ao desejar coisas que não são possíveis. Tentar imaginar como é atingir a iluminação é inconcebível e, portanto, não é apropriado insistirmos nisso. Iluminação devemos conhecer por nós mesmos. Portanto, devemos praticar e descobrir por nosso próprio esforço. As pessoas que ainda não desenvolveram sua prática até o ponto de Nirvana não saberão como é o Nirvana. O Buda ensinou que nosso dever é desenvolver com dedicação o caminho da prática. É algo que temos que nos aplicar muito. O nobre caminho óctuplo consiste em virtude, concentração e sabedoria, ou generosidade, virtude e meditação. Cultivamos o bem, evitamos o mal e purificamos a nossa mente.
Esse é o caminho que nos levará a um plano além de todo sofrimento, onde há apenas felicidade que dura por toda a eternidade. Isso é algo além da nossa compreensão. É semelhante a tentar especular sobre um lugar sem ter realmente estado lá. Como podemos fazer isso? Temos que ir lá e ver com os nossos próprios olhos. As pessoas que já passaram por lá voltam para nos contar, mas não é a mesma coisa. Portanto, temos alguma ideia de como é, mas quando descobrimos a verdade por nós mesmos, entendemos que não é como imaginávamos. Portanto, não perca tempo especulando sobre o Nirvana, porque pensar sobre isso não é o mesmo que experimentar a coisa real. Aqueles que querem a coisa real devem ir em frente e meditar. Basta saber uma coisa: o Buda ainda existe, não foi a lugar algum. Acontece que onde ele está não podemos nos comunicar. Sua mente ainda existe. Nossa mente existe da mesma maneira. Acontece que quando o nosso corpo morre, nossa mente sai em busca de um novo corpo. Mas a mente do Buda não foi em busca de um novo corpo. Essa é a diferença. Nossa mente nunca morre, é imortal, assim como a mente do Buda. O que nos distingue é que os Budas não buscam um novo corpo como nós continuamos fazendo. Ainda não estamos desencantados com a vida. Uma vez que nosso corpo morre, buscamos um novo e continuamos a carregá-lo através do ciclo de nascimento, envelhecimento, doenças e morte. Fora isso, não há diferença. Todas as mentes, quer sejam não iluminadas como nós ou iluminadas como Buda, são iguais, exceto que a mente do Buda é pura e livre de contaminações. Nossa mente ainda não é pura, ainda tem contaminações, desejo e anseio. Então nascemos em um corpo para satisfazer nossos desejos. Podemos eliminar as contaminações usando sabedoria, porque a raiz das contaminações é a delusão. O que é a delusão? É não ver impermanência, sofrimento e não eu. Se formos capazes de ensinar nossa mente a ver as características de impermanência, sofrimento e não eu, então a delusão desaparecerá de nossa mente. Se vemos que tudo é impermanente, sofrimento e não eu, não seremos deludidos. Sem delusão, não teremos mais cobiça ou desejo. Sem desejo, a raiva também cessará. A raiva surge quando não conseguimos o que desejamos. Por exemplo, ficamos com raiva se somos impedidos de fazer o que queremos. Mas se não tivermos desejo ou desejarmos nada, não ficaremos com raiva. O que quer que as outras pessoas façam, não nos importamos porque somos equânimes. No entanto, se quisermos algo, ficaremos agitados imediatamente se não pudermos ter. A ganância e a raiva surgem da delusão. Não saber que tudo que gostaríamos de ter é impermanente, sofrimento e não eu. Se tivermos sabedoria para ensinar a nós mesmos que tudo é impermanente, sofrimento e não eu, então não desejaremos nada. Temos que nos livrar da delusão contemplando continuamente a natureza de que o corpo está constantemente morrendo, está se aproximando da morte a cada dia e não há nada que possamos fazer para impedi-lo de morrer. .
única coisa que podemos fazer é simplesmente deixá-lo em paz, se quisermos ter liberdade e não quisermos ser feridos pela dissolução do corpo. Esse é o propósito da contemplação do corpo, para que com a compreensão não sejamos machucados pela doença e pela dissolução do corpo. Se não contemplarmos, a delusão assumirá o controle e teremos o desejo de manter o corpo pelo maior tempo possível, embora isso não seja possível. Quando tivermos que perder o corpo, nos machucaremos. Nos sentiremos péssimos porque não estamos dispostos a permitir que isso aconteça. Mas se entendermos de antemão que isso vai acontecer e nos prepararmos para essa eventualidade, quando acontecer, não irá nos machucar.